Perda de memória em jovens. Por que isso acontece? Prazer, eu sou a Marcela Bianca, sou neuropsicóloga, estou à frente do Instituto do Cérebro e ajudo adultos a ter alta performance no trabalho e a melhorar as relações interpessoais através da neuropsicologia. Inscreva-se aqui no canal para não perder os nossos conteúdos. Vamos começar falando a respeito do que é uma perda de memória momentânea, que normalmente a gente pode considerar um lapso de memória, ou que é uma perda de memória um pouco mais duradoura, que pode ser considerado um esquecimento. A gente tem que entender que o lapso de memória, ele é um momento em que a pessoa não consegue lembrar, pode estar associado a alguma doença ou até mesmo a um forte nível de estresse, ansiedade, enfim. É aquilo do momento e que depois passa. O esquecimento em si, quando ele se torna frequente, ele já se torna algo patológico. A pessoa já começa a não lembrar de muitas coisas, que pode também estar relacionado a várias doenças metabólicas ou até mesmo psiquiátricas, que a gente, a médio e longo prazo, causa prejuízo. No envelhecimento, uma tendência maior, por exemplo, a desenvolver um Alzheimer, enfim. Ter atenção à memória na fase adulta é o principal e o mais importante. Não é deixar despercebido do tipo, eu sempre fui assim, eu sou esquecido, ou qualquer coisa do tipo. A gente precisa entender também que tem vários fatores a respeito da memória. Muitos fatores, além de somente um prejuízo de memória, como, por exemplo, a ansiedade, um quadro de depressão, o estresse e até mesmo a desatenção. E relacionando isso com o jovem, essa perda de memória, primeiro a gente nota que tem muitas informações, né? Com o avanço da tecnologia, muitas informações, tudo muito rápido, fast e tudo mais, faz com que as pessoas ficam um pouco perdidas de tipo o que fazer, o que falar, enfim, é telefone tocando, é e-mail, é uma pessoa chamando. Então esse exagero de informações, esse aumento de informações faz com que realmente tenha um prejuízo na memória, porque como que você vai memorizar tudo que acontece no seu dia a dia? Não tem como, a memória ela é seletiva. Então a partir do momento que você não seleciona uma informação, já fica prejudicado. Sintomas psicológicos também prejudicam muito a memória, né? E tem aumentado muito. O quanto que os jovens não têm aumentado a questão do estresse, de um quadro depressivo, até mesmo da ansiedade. O dia a dia do trabalho, essa questão de precisar fazer acontecer, trabalhando muito, enfim. Tudo isso prejudica a memória, sim. E também tem a questão da desatenção. Então, quando tem muitas informações, como eu falei, como você vai focar, por exemplo, em uma informação ou em mais de uma informação e memorizar aquilo? Eu sempre falo, o cérebro ele tem uma seleção de informações que serão armazenadas ou não. Manter a atenção, manter um quadro psicológico mais equilibrado, sem estresse, sem ansiedade, sem depressão, fazendo um acompanhamento psicológico que é o mais indicado, mantendo a organização da rotina, do dia a dia, do que vai fazer, porque às vezes você está fazendo uma coisa, aí você para, faz outra, depois vem, faz outra, faz muitas coisas ao mesmo tempo. Isso, quando a gente é jovem, é muito fácil. E a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Só que a gente tem que entender que isso não é duradouro e não é para sempre. E isso também, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, causa esse prejuízo. Você começa a ficar muito ansioso, muito estressado. Então, o que eu sugiro é que você coloque prioridades e faça sempre uma coisa de cada vez para manter o seu cérebro mais saudável, pensando numa questão de longevidade. Porque aí você consegue fazer com que tenha mais sinapses, que sinapse é mais neuroplasticidade, mais conexões no cérebro, que a partir do momento que você está ansioso ou estressado, isso vai se perdendo. Você não observa normalmente só no momento esses lapsos que acontecem de memória. Você pode ter um prejuízo lá no envelhecimento de realmente não lembrar de mais ninguém um caso patológico como uma doença de Alzheimer. Acontece sim muito essa perda de memória em jovens atualmente diante de toda essa dinâmica que está acontecendo. Mas fique atento a todo esse cenário. Se você está sentindo alguma dificuldade de memória no trabalho e se identificou, deixa aqui nos comentários, deixa a sua pergunta. Quem sabe eu não posso te ajudar com mais conteúdos. Até breve!